Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 18. Quem é o mais importante? Naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: quem é o mais importante no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino dos céus. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a essa criança. E aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, está recebendo a mim. O perigo do pecado. Quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor que se essa pessoa, que ela fosse jogada no lugar mais profundo do mar, como uma pedra grande amarrada no pescoço. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem com que as pessoas me abandonem. Essas coisas têm de acontecer, mas ai do culpado. Se uma dessas suas mãos ou um dos seus pés faz com que você peque, corte-o fora, pois é melhor você entrar na vida eterna sem uma das mãos ou sem um dos pés, do que ter uma das suas mãos e dos pés ser jogado no fogo eterno. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida eterna com um olho só do que ter os dois e ser jogado no fogo do inferno. A ovelha perdida. Cuidado, não desprezem nenhum desses pequeninos. Eu afirmo a vocês que os anjos deles estão sempre na presença do meu Pai, que está no céu. Porque o Filho do Homem veio salvar quem está perdido. O que é que vocês acham que faz um homem que tem 100 ovelhas e uma delas se perde? Será que não deixa as 99 pastando no monte e vai procurar a ovelha perdida? Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando ele a encontrar, ficará muito mais contente por causa dessa ovelha do que pelas 99 que não se perderam. Assim também o Pai de vocês, que está no céu, não quer nenhum destes pequeninos se perca. O irmão que peca. Se o seu irmão peca contra você, vá e mostre-lhe o erro, mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Mas, se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que mandam as Escrituras Sagradas. Elas dizem: qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos 2 testemunhas. Mas, se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então, contudo, a igreja, e se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos. O poder de permitir e de proibir. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. O que vocês proíbem na terra será proibido no céu. E o que permitirem na terra será permitido no céu. E afirmo a vocês que isso também é verdade. Todas as vezes que 2 de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. O empregado mau. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus.
Você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7, porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Logo no começo, trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata, mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, sua esposa e os seus filhos, que fossem vendidos também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: Tenha paciência comigo, eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu, encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: Pague o que me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: Tenha paciência comigo, eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: Empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: E isso é o que meu Pai que está no céu vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Jesus fala sobre o divórcio. Depois de dizer isso, Jesus saiu da Galileia e foi para a região de Judeia, que fica no lado leste do Rio Jordão. Uma grande multidão seguia e ali ele curou os doentes. Alguns fariseus chegaram perto dele e, querendo conseguir alguma prova contra ele, perguntaram: Será que pela nossa lei um homem pode, por qualquer motivo, mandar sua esposa embora? Jesus respondeu: Por acaso vocês não leram o trecho das Escrituras que dizem: No começo, o Criador os fez homem e mulher? E Deus disse: Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher e os dois se tornarem uma só pessoa? Assim já não duas pessoas, mas uma só? Portanto, ninguém separa o que Deus une. Os fariseus perguntaram: Neste caso, por que é que Moisés permitiu o homem mandar a sua esposa embora, se der a ela um documento de divórcio? Jesus respondeu: Moisés deu essa permissão por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio a criação não era assim. Portanto, eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher. Os discípulos de Jesus disseram: Se esta é a situação entre o homem e a sua esposa, então é melhor não casar. Jesus respondeu: Este ensinamento não é para todo, mas somente para aqueles que Deus o tem dado, pois há razões diferentes que tornam alguns homens incapazes para o casamento. Uns porque nasceram assim, outros porque foram castrados, outros ainda não casaram por causa do reino dos céus. Quem puder que aceite este ensinamento. Jesus e as crianças. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças para Jesus pôr a mão sobre elas e orar, mas os discípulos receberam as pessoas que fizeram isso. Aí ele disse: Deixe que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino dos céus é para pessoas que são como estas crianças. Então Jesus pôs a mão sobre elas e foi embora.
O moço rico. Certa vez um homem chegou perto de Jesus e perguntou: Mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que é que você está me perguntando a respeito do que é bom? Bom só existe um. Se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Que mandamentos? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém. Respeite o seu pai e a sua mãe. Ame os outros como você ama você mesmo. Eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o moço. O que mais me falta para fazer? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres. Assim você terá riqueza no reino do céu. Depois venha e me siga. Quando o moço ouviu isso, foi embora triste, pois era muito rico. Jesus então disse aos discípulos: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. É muito difícil um rico entrar no reino do céu. E digo ainda que é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: Então, quem é que pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para os seres humanos, isso não é possível, mas para Deus tudo é possível. Aí Pedro disse: Veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que é que nós vamos ganhar? Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo e o Filho do Homem se assentar no seu trono glorioso, vocês, os meus discípulos, também vão sentar-se em 12 tronos para julgar os 12 tribos do povo de Israel. E todos os que por minha causa deixarem a casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, receberão 100 vezes mais, e também a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e os muitos que agora são os últimos serão os primeiros.